Dando início ao assunto de química denominado isomeria, estaremos dando início também à utilização de nossa apostila de número 5. E esse assunto ele vai fazer parte dos capítulos de número 15, 16 e 17. O assunto é tão importante que a apostila de vocês de número 5 aborda esse assunto em 3 capítulos distintos. Para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos no tocante ao entendimento da isomeria, é necessário que a gente apresente para você a conceituação de isomeria e os tipos de isomeria ou classificações que existem. Isso é muito fácil, eu peço a sua atenção, você não vai ter dificuldade de entender esse assunto. Vamos lá. A palavra isomeria, ela vem de isômeros. O que é que significa isomeria? Isomeria na química, amigos, é um fenômeno, tá? Um fenômeno que vai envolver compostos orgânicos. Antes, quem são os compostos orgânicos? Compostos orgânicos são aqueles que possuem carbono. É um fenômeno que vai envolver compostos orgânicos, onde você tem uma situação muito interessante. Você vai ter mesmas fórmulas, e você vai ter características distintas. Não entendi. Mesmas fórmulas, um composto pode ter uma fórmula do outro? Pode. Você vai ver que pode. Então, o que é a isomeria? Fenômeno em que compostos orgânicos têm a mesma fórmula, ou seja, eu tenho a mesma fórmula que você, mas nós somos diferentes entre si. Etimologicamente falando, se você pegar a palavra isomeria e você dividi-la, e você estivesse, por exemplo, trabalhando com a professora Rosemary, de língua portuguesa, e ela fosse explicar a etimologia da palavra isomeria, ela ia dizer para você, a parte inicial, chama-se iso, significa igual. E meria vem de quê? Vem de parte, vem de meros. Então, o que é que seria a palavra isomeria no seu sentido? Partes iguais. Isomeria seria nada mais, nada menos do que partes iguais. A parte que ele se refere aqui, Ivan, que seria a fórmula. Sim, mas o que tem diferente? As suas características. Dê uma olhada nessa telinha. Vamos olhar aqui nesses compostos. Esse composto aqui é o butanol. Quem termina em ol é o quê? É um álcool. E aqui é o éter etílico. Vanx, éter etílico. O que é o éter? Éter é um grupo funcional onde você tem um oxigênio entre dois carbonos. Aqui o éter etílico é o nome usual. Na verdade, o nome da química que você faz, o nome oficial, é etox-etano. Etox-etano. Bom, o que é que a gente vai mostrar aqui para vocês? Qual é a massa do butanol? 74 gramas por mol. Qual é a massa do éter etílico? 74 gramas por mol. Por que eles têm a mesma massa? Porque tem a mesma fórmula. Veja, qual é a fórmula do butanol? C4H10O, 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio. Qual é a fórmula do éter etílico? 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio, C4H10O. Vanx quer dizer então que eles têm as mesmas fórmulas, mas e as características? Vejamos as características. Qual é o ponto de fusão do butanol? Menos 90. Qual é o ponto de fusão do éter? Menos 116. Qual é o ponto de ebulição do butanol? 118. Qual é o ponto de ebulição do éter etílico? 35. Qual a densidade do butanol a 20 graus? 0,81. Qual a densidade do éter etílico a 20 graus? 0,71. Conclusão? Eles possuem mesmas fórmulas, C4H10, porém, as suas características ou propriedades físicas são todas diferentes. Ponto de fusão é diferente, ponto de ebulição é diferente, densidade é diferente. Portanto, butanol e éter etílico seriam isômeros. Eu vou só me adiantar aqui, eles seriam isômeros de função, mas eu não vou entrar em detalhes ainda. Veja essa característica, portanto, dos isômeros. Eles possuem a mesma fórmula, propriedades químicas distintas, propriedades características distintas. A isomeria ela se apresenta em várias frentes, tá? A gente aprendeu o que é a isomeria, seriam compostos diferentes com a mesma fórmula. Eu vou subdividir as isomerias em 2 grupos, as isomerias planas
e as isomerias espaciais. As isomerias planas eu vou trazer para você a isomeria de cadeia, eu vou te trazer a isomeria de posição, a de função, a metameria, e também vou trazer como uma situação que acrescentar informações a tautomeria. E a isomeria espacial, eu vou te apresentar a isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans, e a isomeria ótica, aquela que você vai ter o prazer em conhecer o carbono quiral. Calma, nós vamos chegar lá. Eu não vou com correria, eu vou devagar para que você possa entender todas elas, tá bom? Então, vamos começar aqui. Isomeria plana de cadeia, deposição, defunção, metameria. Lembrando, eu falei o quê? Que a gente vai acrescentar neste grupo uma situação específica chamada tautomeria. Então, vamos lá. Isomeria plana, ela vai acontecer quando? Obviamente, as fórmulas vão ser iguais, tá? Fórmulas iguais, mesmas fórmulas. Como é que eu vou trabalhar isso, Vanks? Você vai o seguinte, você vai olhar para as estruturas. Primeiro olhar se ela tem mesma fórmula. Se ela tiver a mesma fórmula, ela é capaz de ser uma isomeria plana. Aí você vai classificar, e é isso que eu vou te ensinar, como classificar os isômeros. Vamos lá. Veja o primeiro exemplo. Eu peguei aqui o C4H10. C4H10. Veja esta cadeia, presta atenção aqui. Como é o nome desse composto? Vamos lá nas nossas aulas de funções orgânicas. 4 carbonos, but. Ligações simples, an. Terminologia do hidrocarboneto, O. Aqui, 3 carbonos, só que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma ramificação no segundo carbono. Esse moço aqui tem um nome, 2-metil, porque é um carbono só. 3 carbonos, prop. Ligação simples, an. Terminologia, O. Você tem o butano e o 2-metilpropano. O que é que você tem? Na primeira situação, você tem uma cadeia normal. Na segunda situação, você tem uma cadeia ramificada. Você já, como você é esperto, você já deve ter sacado o que é isomeria. Os dois têm a mesma fórmula, C4H10. Só que o butano tem uma cadeia normal. O 2-metilpropano tem uma cadeia ramificada. Então, eles são isômeros de cadeia. Ah, que legal, Vanks, isômero de cadeia. Exatamente. Vem aqui comigo. Olha esse segundo exemplo. Ambos têm uma fórmula idêntica, C5H10. C5H10. Se você contar aqui, você vai encontrar 5 carbonos e 10 hidrogênios nos dois. Façamos a nomenclatura desse primeiro aqui. Quantos carbonos nós temos? 5. Pente. Dupla ligação, N. Terminologia, ó, penteno 1. Ou você poderia também colocar esse número dentro do nome dele, que você já sabe como é que faz, né? E ali na segunda, o que é que a gente tem? Tem a cadeia fechada. Cadeia fechada a gente começa com o ciclo. Quantos carbonos? 5. Ligações simples, AN. Terminologia do hidrocarboneto, O. O que é que a gente tem aqui? A primeira situação é a gente ter uma cadeia aberta. Vanks, ela é insaturada também, mas não vai ser essa insaturação que vai definir nada, não. Depois eu te mostro a história da insaturação. Essa história de insaturação, a gente vai descobrir que a gente vai utilizar numa outra forma de isomeria, que é a isomeria de posição. Mas se acalme que não é hora. Ciclopentano tem uma cadeia fechada. Então perceba, os dois têm a mesma fórmula, C5H10, o penteno 1 e o ciclopentano. Um é cadeia aberta, o outro é cadeia fechada. O que é que você tem aqui? Mesmas fórmulas, cadeias diferentes. Então, isômero de cadeia. Captou a primeira, né? Essa aqui já morreu. Isômero de cadeia. Eu vou ter a mesma fórmula. Aí eu vou ter cadeia normal, o outro cadeia ramificada. Eu vou ter uma cadeia aberta, o outro vai ter uma cadeia fechada. Beleza? Morreu a primeira isomeria. Vamos para a segunda. Isomeria de posição. As fórmulas, você deve estar vendo aqui. CH3O8, CH3H8O. CH3H8O. O que é isso aqui, Vanks? Isso aqui é álcool. Essa função aqui, quando a gente tem hidroxila ligado a carbono saturado, é um álcool. Quem é esse álcool aqui? Prop.
ligação simples AN, terminologia do álcool, propanol 1 ou propan 1-ol, tanto faz. Aqui, prop, ligação simples AN, propanol 2 ou propan 2-ol. E essa nomenclatura permite nos visualizar que é a estrutura do álcool. Pessoal, isso aqui é isômero de quê? É um isômero de cadeia? Não, cadeia normal para ambos, cadeia aberta para ambos. Essa isomeria aqui, o que é que você percebe? A hidroxila, neste carbono, nesse composto, está no primeiro carbono. A hidroxila, neste composto, está no segundo carbono. O que é que está mudando aqui? A fórmula é a mesma. C3H8O, do propan 1-ol ou propan 1, propanol 1, é a mesma. Ambos são dois álcoois, ambos com cadeias abertas. O que está mudando aqui? O que não está mudando aqui, professor, é a posição de quem? Posição da hidroxila. A hidroxila está na primeira posição no primeiro carbono, no primeiro composto, no segundo está no segundo carbono. Conclusão, isômeros de posição. Vamos ver outro exemplo. Segundo exemplo, isso aqui é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, a função dele é hidrocarboneto. Vamos lá. C4H8, esse moço aqui seria quem? 1, 2, 3, 4, but, ligação simples N, terminologia, ó, buteno 1 ou but N1, tá? Você pode colocar o número 1 dentro do nome. Aqui também tem 4, but, tem dupla ligação N, buteno 2. O que está acontecendo aqui? O que é que você está percebendo? Você percebeu que a dupla ligação aqui, a dupla, está onde? No primeiro carbono. E a dupla ligação aqui está onde? A dupla ligação aqui no segundo carbono. Percebe o que é uma isomeria de posição? Continua sendo o mesmo grupo funcional, continua sendo a mesma classificação de cadeia, vai mudar alguma coisa. Posição de dupla, posição de tripla, posição da hidroxila, tá? Então, neste caso, estes dois exemplos que eu acabei de apresentar para vocês, isomeria de posição. Ó, você já aprendeu duas isomerias. Você aprendeu a isomeria de cadeia e aprendeu a isomeria de posição. Lembre-se, eles são parte de um grupo maior das isomerias planas. Os isômeros planos possuem mesmas fórmulas, ó. Vamos agora à isomeria de função. Vamos pensar. Aqui no primeiro exemplo eu tenho C2H6O. Isso aqui é um álcool. Esse bem aqui é álcool. Por que isso aqui é álcool, Vanks? Esse é álcool porque ele está em carbono saturado ligado a hidroxila. Quantos carbonos tem? Tem 2. 2 é et. Ligação simples, O. Terminologia do álcool, ol. Etanol. E aqui, Vanks, o que é que eu tenho? Isso aqui é o metox. Metano. Ah, lembrei, é um éter. Isso. Vamos lá. Eles têm o que em comum? A mesma fórmula. O que é que eles têm de diferente? A função química. Perceba, um é álcool, o outro é éter. Então, eles são isômeros de função. Vanks, esse assunto é muito legal, eu também acho. Veja o segundo exemplo. Qual a fórmula que eu tenho aqui? Todos os três que aqui se apresentam possuem a fórmula C7H8O. Cada pontinho desse aqui no núcleo benzênico é um carbono. Só aqui tem 6, com mais esse aqui, 7. 6 com esse aqui, 7. 6 com esse aqui, 7. Quantos hidrogênios temos aqui? 2, 3. Vanks, o que é que a gente tem mais? Tem hidroxila. O que é que a gente tem em comum nestes compostos? Vamos pensar. Quando você analisa esses compostos e você visualiza as funções, esse aqui é um álcool, esse aqui é um éter, esse aqui é um fenol. Por que esse aqui é álcool? Hidroxila ligada a carbono saturado. Por que esse aqui é éter? Oxigênio entre 2 carbonos. Por que esse aqui é fenol? Núcleo benzênico ligado diretamente à hidroxila. Todos eles têm a mesma fórmula química, porém são de funções diferentes. Então, que isomeria é essa? Isomeria de função. Veja, essa é a terceira isomeria plana que eu te ensino. Já te ensinei isomeria de cadeia, ensinei a isomeria de posição e agora estou te ensinando a isomeria de função. Mais exemplos. C3H6O.
Esse moço bem aqui, por que é um aldeído? Aldeído, moçada, é quando eu tenho carbonila ligado a hidrogênio. Cetona é quando eu tenho carbonila entre dois carbonos. Como é que fica o nome desse composto? 1, 2, 3. 3 é prop. Ligações simples. Terminologia dos aldeídos, al, propanal. Aqui, 3 carbonos, prop. Ligação entre eles, simples, terminologia da cetona, ana. Isso aqui é a propanona. Vanks, o que é que você poderia me afirmar aqui? Que ambos têm a mesma fórmula, tá vendo? Ó? O que é que muda? Um é aldeído, o outro é cetona. São funções diferentes. Conclusão, isomeria de função. Mais um exemplo. Carbonila ligada a hidroxila. Isso aqui tudo é conhecimento anterior. Você já aprendeu tudo isso. Carbonila ligada a oxigênio. Carbonila ligada a hidroxila é um ácido carboxílico. Carbonila ligado a um oxigênio é um éster. Ambos têm a mesma fórmula, C3H6O2. Quem que seria esse ácido? Isso aqui é o ácido 1, 2, 3, prop. Ligação simples entre eles. Terminologia do ácido carboxílico, oico. Ácido propanoico. E aqui, a gente faz a nomenclatura colocando oato no primeiro e ila no segundo. Isso aqui é o etanoato de metila. Vanks, eu precisaria da nomenclatura para fazer a isomeria? Não, eu estou colocando aqui para que você possa aproveitar o estudo de isomeria para relembrar as nomenclaturas dos compostos orgânicos. Eu tenho fórmula C3H6O2 para ambos. Um é ácido carboxílico, o outro é éster. Então, essa aqui seria mais uma situação de quê? Isômeros de função. Opa, aprendi mais uma isomeria. Muito bem, vamos para a próxima. Lembra-se que eu falei para você que quando eu apresentei as isomerias, nós tínhamos um caso particular de isomeria de função? Esse caso particular de isomeria de função é chamado de tautomeria. Vanks, o que é tautomeria? Tautomeria ele vai acontecer, amigos, quando nós tivermos uma situação onde nós tenhamos um equilíbrio entre dois compostos. Equilíbrio, quando a gente fala, é isso aqui. Essa representação bem aqui, é uma reação reversível. Como assim reversível? Reversível significa que um composto vira reagente, o produto, e o produto pode voltar a ser reagente. Veja o que é que nós temos aqui. Aqui nós temos uma cetona que se transforma num enol. Esta estrutura propanona se transformando no enol. Vanks, quer dizer então que eu tenho um composto transformando em outro. Isso. São funções diferentes. Uma é cetona, a outra é enol. Cetona é carbonila entre carbonos e enol é a hidroxila ligada a carbono insaturado. Quando isso acontecer, você não vai classificar escrevendo isomeria de função. Se você escrever assim, os vestibulares vão considerar errado. Nestes casos, onde existe equilíbrio dinâmico entre dois compostos, numa reação reversível, um transformando-se em outro, você vai chamar de tautomeria. Eu não costumo dizer isso para aluno de segundo ano que ele tem que saber. Porém, uma maneira muito fácil de você visualizar a tautomeria é que é a única que você tem um equilíbrio, ou seja, é a única que reagente vira produto, produto vira reagente. Vai ter que aparecer essas flechinhas, né? A indo para B, B indo para A. Tautomeria, portanto, é um caso particular de função, mas eu não vou escrever isômeros de função, eu vou escrever tautomeria. Quando é que acontece isso? Quando eu tenho um composto orgânico transformando-se em outro pelo deslocamento de algum elemento, como por exemplo o hidrogênio. O que é que a gente tem que fazer? A gente precisa chamá-lo de tautomeria. Não esqueça disso. Ó, coloquei mais uma situação aqui. Qual foi a anterior que eu coloquei? Eu coloquei uma cetona transformando-se em quem? Enol. Agora aqui eu já tenho quem? Um aldeído, veja. Olha aqui, aqui você não tem a carbonila. O que é que aconteceu? Você pega uma dupla ligação como essa dupla ligação veio para cá, tá vendo? Ó? Ficou a dupla ligação entre dois carbonos. O que é que aconteceu? O aldeído deixou de ser aldeído e virou o quê? Virou enol. Tá vendo aqui o equilíbrio? Tá vendo o equilíbrio dinâmico aqui? Sim. Como é que caracteriza o equilíbrio dinâmico? Reagente virando produto, produto virando reagente. A vira B, B vira A. Então não tem erro. O que você vai ter é a transformação, a conversão. Normalmente a gente vai encontrar cetona transformando-se em enol, aldeído transformando-se em enol. Veja o exemplo anterior que eu tinha colocado, tá vendo? Ó? Cetona transformando-se em enol e vice-versa. Aldeído transformando-se em enol
e vice-versa. Então, isomeria de função tem um caso particular. Como é o nome dele? Tautomeria. Aqui um outro exemplo. De novo, ó, aqui, cetona, transformando em cianol. Vanks, eu vou mentir para você não. Eu vou fazer assim. Toda vida que eu enxergar equilíbrio dinâmico, já sei que é o quê? Tautomeria. Tudo bem. Metameria. Esta aqui é importantíssima. Importantíssima. Primeiro, que você tem um segundo nome. Metameria pode ser chamado também de isomeria de compensação. O que é isso, Vanks? Você lembra que quando a gente tinha a posição da dupla ligação, ou da tripla, ou da hidroxila, a gente chamava de isômero de posição? Pois é. Aqui a gente não vai chamar de isômero de posição. Cuidado! Isso aqui é diferente da isomeria de posição, porque aí você pode errar. Os vestibulares adoram fazer isso, e eu também. Olha aqui. Vou pegar aqui o C4H10. Oxigênio entre carbono, isso aqui é o quê? Isso aqui é um éter. Esse éter aqui quem é? É o metox propano. Por que metox propano? Met, prop. E aqui quem é? Etox, etano. O que é que você tem de diferente aqui? Tem cadeia diferente? Não. Tem função diferente? Não. Ambos são éteres. O que é que está diferente? A posição do heteroátomo. O que é um heteroátomo? É o elemento diferente dos outros. No caso, o outro aqui, leia carbono. Heteroátomo é aquele que transforma a cadeia em heterogênea, lembra? Pois é. Quem é o heteroátomo aqui no metoxpropano? É o oxigênio. Quem é o heteroátomo aqui no toxetano? É o oxigênio. Onde é que o oxigênio está no metoxpropano? O oxigênio está na segunda posição. Onde é que o oxigênio está aqui? Na terceira posição. O que é que eu vou dizer? Isômero de posição? Não, é aí que eu estou chamando. Lembra que eu disse para você cuidar? Cuidado para não chamar tautomeria de isomeria de função. Cuidado para não chamar metameria de isomeria de posição. Quando o heteroátomo estiver em posição diferente, até destaquei em negrito aqui, quando o heteroátomo estiver numa posição diferente, você vai chamar isso de metameria. Você pode até chamar de um outro nome. Qual é o outro nome, Vanks? Compensação. Isomeria plana denominada metameria é aquela onde existe heteroátomo em posição diferente. Metameria também pode ser chamada de isomeria de compensação. Vanks dá outro exemplo de metameria? Sim. Como é o nome que a gente... Começa por aqui. Qual é o outro nome de metameria? Compensação. Eu me arrisco a errar onde? Confundir isso aqui com posição. Cuidado, é diferente. Veja o exemplo aqui, ó. C4H11N. O que é que você está percebendo? O heteroátomo aqui quem é? O heteroátomo é o N. Ele está em que posição? Na segunda posição. Concorda? Sim. O heteroátomo aqui é o N. Ele está onde? Na terceira posição. Como é o nome da isomeria plana, que eu tenho a mesma fórmula, tem o mesmo composto. Isso aqui é uma amina, tá? Amina, Vanks? Sim. Isso aqui é uma amina. Carbono, ó, metil, propil, amina. E aqui, dietilamina. Metilpropilamina e dietilamina. Ambos são aminas, compostos nitrogenados. Amina. Vanks, o que é que a gente tem aqui? Isso aqui é o metilpropilamina, se você quiser treinar nomenclatura. Metilpropilamina. E o outro ali, você tem etil duas vezes, dietilamina. Dietilamina. Bom, mas isso não importa. Por quê? Porque o nome aqui, mais para facilitar você visualizar, que isso aqui são mesmas funções. O que é que aconteceu aqui? A posição do heteroátomo modificou. Quando a posição do heteroátomo consegue ser diferente, eu estou diante de qual isomeria? Metameria, também conhecida como compensação. Qual o cuidado que eu tenho que ter? De não chamar isso aqui isômero de posição. O heteroátomo mudando tem um nome específico, metameria ou compensação. Veja aqui embaixo, carbonila com oxigênio, isso aqui é um éster. Como é o nome desse moço aqui? Metanoato de etila. E esse do lado, Vanks? Etanoato
dimetila. O que é que está acontecendo aqui? Se você der uma olhadinha, quem é o seu heteroátomo? É o oxigênio, mas é esse, tá? Esse da de cima não é heteroátomo, é esse aqui. Para ser heteroátomo, tem que estar entre 2 carbonos. Que posição ele ocupa aqui? Segunda posição da cadeia. Que posição esse aqui ocupa? Terceira. Conclusão. Eles são os mesmos compostos, mesma função orgânica, éster. O que é que muda? Muda a posição do heteroátomo. Quando muda-se a posição do heteroátomo, eu estou diante de uma isomeria plana. Qual o nome dela? Metameria. Bom, na nossa próxima aula, irei apresentar para vocês o segundo grupo de isomerias, a isomeria espacial. Daqui eu faço um alerta. O estudo da isomeria não é difícil, porém você não pode vacilar. Você tem que estar sempre estudando, você sempre tem que estar praticando, e isso eu vou permitir que você faça constantemente, porque eu vou sempre te dar deixa de exercício. Estou aqui à sua disposição para tirar quaisquer dúvidas.